Projetos que reinstituem benefícios fiscais são aprovados em plenário. Parlamentares dizem sim ao projeto que quer combater fraudes em postos de gasolina. PEC que proíbe a cobrança da taxa que limita o tráfico de pessoas ou de bens nos municípios é admitida e começa a tramitar na Assembleia. E ainda, presidente Júlio Garcia faz balanço do primeiro semestre no Parlamento. Hoje é quarta-feira, 17 de julho, e o TVAL Notícias começa agora. Boa noite. Os projetos de lei que reinstituem os incentivos fiscais a determinados segmentos da economia foram aprovados hoje em plenário. São 3 propostas de autoria do governo do estado. As 3 propostas que reinstituem os incentivos fiscais a diversos setores da economia chegarão para votação em plenário após um consenso entre os deputados que integram a Comissão de Finanças. Mas a votação na sessão ordinária não foi consensual. Houve divergência de alguns pontos dos projetos de lei. A deputada Luciane Carminati defendeu uma emenda que foi rejeitada no relatório final, aprovado na comissão. A emenda condiciona as isenções fiscais à geração de novos empregos por parte da empresa beneficiada e determina a comprovação junto à Fazenda Pública Estadual. A deputada defendeu que essa ideia seja debatida no segundo semestre. Um programa de benefícios fiscais, ou teria para todos, ou aqueles que têm que trazer resultados para o Estado, para que não se considere como privilégio. Então, na medida em que são apenas 2% das empresas, de um total de 700 mil empresas, essas que recebem têm que comprovar que, de fato, esse dinheiro público que não está entrando para a saúde, para a educação, para o ICMS dos municípios, esse recurso, de fato, ele está revertendo em desenvolvimento local e na geração de empregos. Dos 3 projetos de lei que reinstituem os benefícios fiscais, um é mais simples. Trata apenas de questões técnicas que mudam a forma de cobrança do ICMS para shopping centers e condomínios comerciais. Quanto às outras 2 propostas, uma delas concede isenção e descontos de ICMS para diversos produtos e segmentos da economia catarinense, como para exploração de petróleo e gás e para querosene e gasolina de aviação, permitindo a concessão de benefícios fiscais a empresas de transporte aéreo ou de cargas com matriz em Santa Catarina ou que venham atuar no Brasil e utilizem os aeroportos catarinenses. O projeto principal, que continha as preocupações das classes empresariais, foi o mais polêmico dos 3. Essa matéria reinstitui os benefícios fiscais que já estavam previstos em lei ou em decretos do governo para diversos setores da economia. Todos foram aprovados, mas nessa matéria também foi incluída uma emenda que fixa o prazo final de 30 de setembro para que os benefícios concedidos nesse texto sejam revisados individualmente por meio de projetos de lei. A Assembleia Legislativa terá até o dia 31 de dezembro para votação. A Assembleia Legislativa, como se viu de uma forma geral, é a favor das concessões dos benefícios e incentivos fiscais, mas de forma transparente, de forma responsável e de forma a verificar quem efetivamente tem o direito de receber esse benefício fiscal. E por quanto tempo? Por isso que nós criamos a chamada jurisprudência legislativa, que foi inserir em cada um desses projetos de lei uma data para a sua revisão. Todos os setores de empreendedores catarinenses que estiveram aqui, todas as federações, saem daqui com a certeza de que poderão continuar investindo em Santa Catarina, que Santa Catarina lhes dará a devida segurança, uma vez que todo e qualquer benefício fiscal só poderá ser alterado mediante lei da Assembleia Legislativa. Nós entendemos e acompanhamos o trabalho dos deputados, eles estão empenhados em fazer essa promessa ela ser cumprida e é com isso que nós contamos agora. O líder de governo, o deputado Maurício Kudilar, que falou que o Poder Executivo vai enviar os projetos de lei dentro do prazo e que os setores ainda não contemplados nas propostas aprovadas serão incluídos em projetos que serão encaminhados em breve para análise dos deputados. Foi colocado um artigo no projeto prevendo a revisão até 30 de setembro, o governo mandando os projetos que ainda são necessários e o compromisso pessoal do governo, através do secretário da Fazenda, de atender já de imediato, agora nos próximos 15, 30 dias, alguns setores que reclamam de alguma dificuldade.
Uma proposta de emenda à Constituição que proíbe a cobrança de taxa, que limite o tráfego de pessoas ou de bens nos municípios, o que muitos chamam de pedágio urbano, foi aceita para tramitação no Parlamento. A PEC agora precisa ser discutida nas comissões e aprovada então pelo Parlamento. Uma proposta de emenda à Constituição, PEC, quer proibir a cobrança de taxas para acessar municípios e praias de Santa Catarina. Proposta pelo deputado estadual Ivan Nats, que acredita que a taxa não permite a livre circulação de bens e serviços. Outra argumentação é sobre quem chega com embarcações particulares, que não tem a tarifa no acesso à orla marítima e à cidade. Para que seja proibida a tarifação, a PEC precisa ser discutida, aprovada pelo Parlamento, mas antes precisa ser aceita. E foi isso que aconteceu na última sessão ordinária antes do recesso parlamentar de julho. A admissibilidade levou 25 votos a favor, 5 contra e 3 abstenções. Começando agora o segundo semestre, nós vamos ouvir a sociedade. Esse é o papel aqui do Parlamento, ouvir a sociedade. E vamos ver o que a sociedade acha dessa nova modalidade que já está sendo aplicada em Governador Celso Ramos, nesse verão. São Francisco do Sul também tramita, Itapoá. Então, vamos ver como a sociedade vai reagir a essa franquia que se espalha no estado de Santa Catarina. E depois os deputados terão aí a oportunidade de dizer se isso deve continuar ou não. O fato é que foi liberado para discussão, o que me deixa muito feliz. Em Bombinhas, no litoral norte, quem pretende acessar a cidade tem que pagar uma taxa, que pode variar de R$ 3 a R$ 138, dependendo do veículo utilizado. Os recursos arrecadados são destinados para serviços essenciais como a limpezas de praias e também das vias públicas. Depois de Bombinhas, outros municípios começaram a analisar a proposta e a possibilidade de instalar uma taxa de preservação ambiental. A ideia é seguir o mesmo rito e investir os recursos na manutenção da cidade. Paulinha defende que as taxas de acesso para a manutenção de áreas comuns e turísticas devem ser mantidas. A parlamentar afirma que cerca de 20 mil habitantes não têm condições de manter a estrutura para atender mais de 2 milhões de turistas, que passam pelo município todos os anos. De acordo com a deputada, as taxas em Bombinhas são cobradas apenas em períodos de temporadas mais quentes do ano, como no verão. No caso concreto catarinense, somente Bombinhas tem a TPA. Não tem como a gente avaliar um segundo cenário, sabe? E o que eu posso te assegurar, pela construção que nós vivemos, técnica, legal, é que pouquíssimos territórios em Santa Catarina teriam uma possibilidade de viver a experiência de uma taxa ambiental, porque ela não cabe em qualquer cenário, em qualquer circunstância. Nascida em Nova Trento, a jogadora de vôlei Rosa Maria Montebeller foi homenageada pela Assembleia Legislativa. Ela já jogou na seleção brasileira e agora está indo para um time italiano. A jogadora de vôlei Rosa Maria Montebeller recebeu uma moção de aplauso da Assembleia Legislativa. Natural de Nova Trento, em Santa Catarina, ela ainda era criança quando começou a se dedicar ao esporte. Eu comecei com 8 anos na cidade de Nova Trento, de onde eu sou natural. E aí, desde os 8 anos, não parei mais, até me tornar profissional, estou aí até hoje. Eu acho que hoje em dia a gente transforma a vida das pessoas sendo um bom exemplo. Então, eu sou muito feliz em fazer o que eu faço, ter chegado onde eu cheguei, porque eu recebo muitas mensagens boas de que eu venho incentivando a vida de outras pessoas, transformando com um exemplo bom. Então, hoje o vôlei é tudo na minha vida, com certeza, e é uma felicidade. Atualmente, com 25 anos de idade, Rosa Maria tem no currículo a passagem por vários times de vôlei profissional do país. Participou de campeonatos internacionais e, em 2017, foi convocada para jogar na Seleção Brasileira de Voleibol. Agora foi convidada para jogar no Perugia, tradicional time italiano de vôlei. Já estava no meu plano de carreira aí, então, assim, focada numa seleção. Ano que vem a gente tem a Olimpíada em Tóquio, então é um objetivo com certeza. Então, trabalhar bastante esse ano para fazer uma boa temporada lá fora, que com certeza não vai ser fácil, um primeiro desafio internacional, mudança de país, mudança de língua, mudança de estilo tático. Então, a gente sabe que uma primeira experiência internacional nunca é fácil, mas é um desafio que eu estava atrás e com certeza estou muito feliz de estar conseguindo ir para lá agora, então espero que seja uma boa temporada. A trajetória de sucesso de Rosa Maria, inclusive representando Santa Catarina na seleção nacional, motivou a entrega da moção de aplauso, proposta pelo deputado Gerry Comper.
homenageando não só a Rosa Maria, homenageando o seu Roque, a dona Adelir, a família de Nova Trento, a família de Santa Catarina. Orgulho de nós parlamentar, orgulho de nós catarinense, orgulho de nós povo brasileiro, de termos pessoas dessa qualidade, desse potencial, humilde, inspiradora para tantas pessoas, tantas atletas menores que querem seguir essa carreira, que se espelham nessa pessoa, porque tenho certeza, falando aqui não como deputado, falando aqui como amigo, é um exemplo de vida, um exemplo a ser seguido, a Rosa Maria, aqui de Nova Trento, aqui de Santa Catarina. Agradecer de verdade por essa homenagem, eu sou muito feliz em representar o nosso estado, espero poder aí trazer mais orgulho e mais felicidade para todo mundo. Boa sorte a Rosa Maria. E hoje, na última sessão ordinária, antes do recesso parlamentar, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, falou sobre o primeiro semestre da Casa. Ele destacou o protagonismo do parlamento. Não existe democracia sem um parlamento fortalecido. A Câmara Federal deu uma demonstração de protagonismo importante para o Brasil, né, com a votação em primeiro turno da reforma da Previdência, e aqui em Santa Catarina nós tivemos um semestre extremamente produtivo e contributivo. Acho que a Assembleia Legislativa efetivamente ajudou Santa Catarina nesse primeiro semestre. Queremos que continue assim por todo o mandato, é fundamental. Júlio Garcia também falou dos desafios para o segundo semestre e da harmonia com o Executivo catarinense. Eu acho que essa relação harmônica entre os poderes, ela é fundamental. E essa negociação da qual participou o governo, de modo muito especial e decisivo, o secretário Paulo Eli, é um exemplo de como a gente pode contribuir, cedendo aqui, acolá, né, conversando com os setores envolvidos, né, e a Assembleia e o governo protagonizando soluções para a economia catarinense, que é o que nós queremos, é desenvolvimento, emprego para as pessoas, né, educação, saúde, é dessa forma que a gente contribui. E você vai ver no próximo bloco, parlamentares dizem sim ao projeto que quer combater fraudes em postos de gasolina. E ainda a Assembleia Legislativa presta homenagem ao curso de licenciatura em educação da UFSC. Nós já voltamos. Você sabia que a maior parte do consumo de água da sua residência vem principalmente dos banheiros e dos lavatórios? Por isso, ações importantes devem ser tomadas nesse local, principalmente. Por exemplo, fechar a torneira na hora de escovar os dentes, priorizar o uso de caixas acopladas ao invés de válvulas hidras, que você tem uma economia muito grande. E para cada 1 minuto que você economiza no banho, você reduz aí o teu consumo em 10 litros. Obviamente que 10 litros seria muito pouco para uma pessoa, mas em escala você ganha bastante redução. Então, numa população de 400 mil habitantes, se cada habitante economizar 10 litros em um dia, a gente poderia abastecer uma população de 20 mil habitantes, que poderia ser uma cidade aqui na região de Santa Catarina. E os deputados aprovaram um projeto de lei que pretende coibir a fraude no abastecimento em postos de combustíveis, a conhecida bomba baixa. A proposta é do deputado Fernando Crelin. Após discussão rápida no plenário, os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei que busca ampliar a fiscalização e punir quem frauda as bombas de combustíveis em Santa Catarina. A proposta, acatada por 100% dos deputados presentes na sessão ordinária, propõe que seja cassado o alvará de funcionamento de empresas que prejudicarem donos de veículos que pagam pelo combustível, mas que não recebem a quantidade solicitada. No estado de São Paulo, nos últimos tempos, aconteceu muitas questões de bombas fraudadas, tanto interferência na bomba quanto adulteração do combustível. Foi colocada uma lei onde teve uma punição forte e essas quadrilhas, esses fraudulentos acabaram vindo para Santa Catarina, o qual em Santa Catarina começaram a disseminar essa maldade em vários locais do nosso estado. Com isso, colocamos um projeto de lei para que a gente possa punir realmente com muito rigor
essas pessoas, esses postos de combustíveis que possam usar a bomba fraudada. A proposta exclui a necessidade de reincidência. A medida vale para quem for flagrado já na primeira fiscalização. O estabelecimento que tiver o ato confirmado terá também a inscrição estadual cancelada. Já sócios e proprietários não poderão participar de atividades econômicas no Estado por um período de até 5 anos. A proposta segue para a sanção do governador, para que vire lei. Uma proposta de emenda constitucional foi aprovada em plenário nesta manhã. A PEC é de autoria do deputado Márcio Machado. Uma PEC aprovada em plenário pelos deputados da Assembleia Legislativa inclui a internet entre os serviços que constam na Política de Desenvolvimento Rural prevista na Constituição do Estado. Já constam nessa política a irrigação, a eletrificação e a telefonia. Hoje a internet é de fundamental importância para emitir notas fiscais, para poder trazer qualificação, cursos, é um mundo maravilhoso. Então nós conseguimos garantir com princípio constitucional o direito à internet para o homem do campo, além da luz, da água, a internet. Ainda em plenário, o parlamentar teve outra proposta aprovada. O deputado foi o autor do projeto de resolução que determina a simultaneidade das eleições e fixa em 5 anos a duração do mandato para os cargos eletivos nos poderes executivo e legislativo em todo o país. O projeto de resolução propõe uma emenda à Constituição Federal. Por isso, para que o texto seja analisado no Congresso Nacional, precisa da aprovação de outras assembleias legislativas do país. Hoje o país para em 2 anos. Então com as eleições unificadas, nós temos uma economia, um respeito com o dinheiro público de mais de 2 bilhões de reais por eleição. O que acontece a partir desse momento da aprovação? Nós precisamos aprovar em mais da metade das assembleias legislativas da federação, para que a gente possa apresentar na Câmara dos Deputados como casa iniciadora e assim tramitar. A Comissão de Trabalho realizou uma reunião extraordinária no final da tarde de ontem para discutir e aprovar uma série de projetos. Um deles permite a contratação pelos municípios catarinenses de servidores inativos da Segurança Pública do Estado. Os deputados integrantes da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovaram o projeto de lei complementar do deputado Nazareno Martins para alterar a lei de 2007, que trata do corpo temporário de servidores inativos da segurança pública. A matéria permite que os municípios catarinenses contratem militares da reserva ou reformados por idade, policiais civis e integrantes do Instituto Geral de Perícias aposentados por tempo de serviço. O recurso já é utilizado pelos poderes estaduais. A intenção do parlamentar é permitir que as prefeituras também possam aproveitar essa mão de obra qualificada e que, de acordo com ele, é mais barata que o serviço terceirizado. Esses profissionais poderão prestar assessoria militar e fazer a guarda das sedes dos poderes municipais. A contratação é feita por meio de convênio entre o município interessado e o Estado, e a remuneração dos profissionais fica por conta da prefeitura. O projeto volta agora para a Comissão de Constituição e Justiça para apreciação de uma emenda modificativa. Aquele cidadão militar, tanto policial como bombeiro, que se aposenta por conta de lei e se aposenta muito cedo, né? E são as pessoas que têm todo vigor de trabalho. A mão de obra dele é uma mão de obra muito mais barata do que contratar o terceirizado. Então, eu entrei com esse projeto para que facilite todos os municípios do estado de Santa Catarina a contratar os cetistas para ele trabalhar nos municípios. Na mesma reunião, os deputados aprovaram o projeto da presidente da comissão, deputada Paulinha, que cria o programa Tem Saída, que vai dar apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A matéria segue agora para a Comissão de Direitos Humanos. É um programa em que cria um comitê que vai receber essa mulher e vai ajudá-la a se reinserir no mercado de trabalho. A gente vai receber essas mulheres e vai dizer, olha, tem uma chance para ti, tem uma saída, tem um trabalho, tem como você reconstruir a sua vida. Um outro projeto aprovado institui o Fundo Estadual do Trabalho. De acordo com o texto, o fundo será necessário a partir de agora para financiamento e transferência automática de recursos federais para o Cine.
Foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa de Santa Catarina o Fundo Estadual do Emprego. Os recursos seriam mantidos para o funcionamento e manutenção do Sistema Nacional de Emprego no Estado, o SINE. Garante ainda autonomia na execução de ações específicas para o desenvolvimento social. O Fundo Estadual será gerenciado pela Secretaria de Estado da Assistência Social. O motivo que levou o Poder Executivo a apresentar o projeto de lei no Parlamento catarinense foi uma lei federal, em vigor desde o ano passado, e que exige a instalação de um fundo estadual. Entre as justificativas, o governo do Estado apresenta o volume de atendimentos realizados, que beiram os 270 mil, somente para requerimentos sobre o seguro-desemprego, e que gerou a liberação de cerca de R$ 1.700.000 aos trabalhadores. Os dados são dos últimos 5 anos. A proposta também confirma que não haverá aumento de despesas pelo Estado. Oportunizar o Estado está equiparado ou legalizado junto à lei federal criada no ano 2018, que exige que todos os estados tenham que ter realmente esse fundo para poder fazer a tramitação de recursos no âmbito das políticas que vêm atender a política de trabalho do nosso Estado. E a Assembleia Legislativa prestou uma homenagem ao curso de licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Santa Catarina. Oferecido há 10 anos, o curso já preparou profissionais para atuarem em dezenas de escolas do meio rural. Os 10 anos de criação do curso de licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Santa Catarina foram comemorados com uma homenagem prestada pela Assembleia Legislativa. Coordenadores, professores, alunos e servidores receberam certificados pelos serviços prestados e reforçaram a importância do curso de licenciatura em Educação do Campo. A importância maior está primeiro, em atender uma demanda de professores habilitados para o campo. Segundo, que essa habilitação vem de maneira adequada às solicitações dos sujeitos sociais do campo, dos sujeitos intelectuais, coletivos do campo, de forma, enfim, que se supre uma lacuna histórica na educação rural, que era o que dizíamos antes, que era uma educação absolutamente inadequada aos interesses dos camponeses. Nós também desenvolvemos o curso em alternância, né? Isso é algo importante para a educação do campo, porque a gente alterna momentos em que eles têm a formação teórico-prática para se formar professores, né? E também uma interação com a comunidade. Então isso, além de trazer para a universidade, né, os anseios, a realidade, né, para a gente poder trabalhar com os nossos estudantes, né, a possibilidade também de pessoas trabalharem e estudarem ao mesmo tempo. Atualmente existem em Santa Catarina cerca de 200 escolas do campo, que têm como foco uma educação escolar que respeite e valorize os saberes culturais dos alunos e da comunidade local, como parte integrante do projeto pedagógico da escola. As unidades enfrentam desafios, como a dificuldade de acesso e a formação ainda insuficiente de professores para atuar em classes multisseriadas. A deputada Luciane Carminati foi a proponente da moção de aplauso. No momento em que nós somos chamados a visitar os municípios, a fazer todo um acompanhamento de escolas do campo que estão sendo fechadas, de alunos que muitas vezes andam de transporte escolar quilômetros e quilômetros, porque o prefeito decide colocar esses alunos numa via urbana, desrespeitando a comunidade, a cultura local, os saberes do campo. Nós estamos dizendo que, apesar disso tudo, há todo um movimento em Santa Catarina de resgate, de valorização e de preservação da dignidade que tem no campo. E o TVL Notícias fica por aqui. Mais informações você confere na nossa programação, no nosso site e também nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.